Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Tá continuidade aqui na nossa programação, conversando, debatendo aí sobre diversas questões e, obviamente, falando sobre a luta da classe trabalhadora. E novamente vamos tocar, né, conversar, né, analisar aqui a greve dos servidores federais que está ocorrendo aí, né, já faz aí bastante tempo, se eu não me engano, né, recentemente completou 90 dias, e vamos aí, né, continuar batendo um papo aí com o pessoal que está participando, construindo sobre essa greve e escutando aí as diferentes versões aí de quem está por dentro, né, do movimento. E no dia de hoje, o meu convidado aqui é o Rodrigo Ribeiro, né? Ele que vai conversar aí com a gente sobre esse tema. Então, Rodrigo, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, Guilherme, boa tarde aí aos espectadores aí do canal do Guilherme. Eu sou Rodrigo Ribeiro, sou assistente social do Hospital Universitário da Unirio, né? Eu estou também coordenador geral do sindicato da Unirio, que é o Sindicato dos Técnicos dos Trabalhadores de Educação da Unirio, e também faço parte da unidade classista, que é a corrente sindical do Partido Comunista Brasileiro. Certo. E, Rodrigo, né, começando aqui o nosso papo, né? Atualmente, como que você avalia o andamento da greve, né? Já aconteceu aí bastante coisa. Qual que são os próximos passos, né? Como que anda aí a relação com o governo? Então, Guilherme, ainda não é o momento da gente fazer um balanço da greve, né? O balanço normalmente a gente faz ao final da greve, né? A gente ainda tem bastante mobilização na nossa base, sobretudo na nossa base que não Unirio, né? Mas na nossa base no Brasil inteiro, né? A gente tem bastante mobilização, mas a gente entende que a gente está entrando no momento, na reta final da nossa greve. A gente fez a maior greve da nossa história, né? É uma greve bastante ampla, tivemos momentos de radicalização, conseguimos um pequeno avanço, né? A última proposta do governo não agradou a categoria, e a gente, de fato, nessa semana, entra numa semana decisiva, né? Não dá para a gente antecipar cenários, né? A gente está agora entre segunda, hoje e amanhã, né? Com a Assembleia de Base, são essas assembleias que vão definir o rumo da nossa greve de fato, né? No resultado, no conjunto do resultado dessas assembleias, que a gente vai definir como é que a gente vai se portar daqui da frente. Uma coisa que é consensual é que a proposta do governo ela não agrada a categoria, né? Ainda não agrada a categoria, a gente teve, de fato, pequenos avanços, né? E que a continuidade da greve, né? A gente não sabe ainda por quanto tempo, mas ao menos para que a gente possa amarrar algumas pautas políticas, né, da última mesa de negociação, e também que a gente possa definir junto com o ANDES e com o SINASEF, se for a orientação de fato do conjunto das nossas bases, uma saída unificada dessa greve. Certo, Rodrigo. E continuando aqui a nossa conversa, né? Do que o governo vinha apresentando, né? E do que o governo apresentou agora, o que mudou, né, para você? Assim, Guilherme, avançou muito pouco, né? A gente começa uma proposta inicial da casa de 28 bilhões de reais, né? Uma proposta que não faria com que a gente sequer se equiparasse às outras categorias de serviço público federal, né? Para que a gente pudesse ter um pouco mais de dignidade, né? Pra você ter ideia, a nossa proposta inicial começa com um piso de 3 salários mínimos, né? Então ninguém fica rico com isso. Mas ao longo do processo, a gente, inclusive, na última mesa, né, a gente apresentou uma proposta que tinha um custo na casa de 8 a 9 bilhões de reais. O governo, né, pela parte dele, tinha na mesa uma proposta de 3,2 bilhões de reais e na última aumentou para 4,1. Né? A diferença, especificamente, por exemplo, o STEP, né, que o governo insistia em manter a proposta, da forma como estava, em 3,9%. Na última mesa, o governo
e também, né, pela negociação da gente. O governo, a princípio, tinha oferecido 4%, a gente negociou, o governo cedeu, permitiu que chegasse a 4,1% no STEP, de forma escalonada, 4% em 2025, 4,1% em 2026. Teve também uma diminuição entre a distância do nível A, nós somos uma carreira que tem 5 níveis de classificação. A A é o pessoal com menor escolaridade, e aí vai subindo. Opa, acho que a gente está com um pequeno problema aqui na entrevista com o Rodrigo Ribeiro. Aí. Do nível E. Alô, Rodrigo? Alô, Rodrigo, tá escutando? Oi, deu uma interferência aqui. Estou vendo. Pode continuar falando. Do nível A, então, passou de 35 para 36. Teve essa mudança no STEP, né, da última proposta. E também as pautas políticas, né? O governo aceitou negociar o RSC, que é uma gratificação, né, que a gente tem lutado nessa greve, que é uma reivindicação histórica do Estado e do Sinasef. Também a possibilidade da gente discutir a efetivação e regulamentação das 30 horas do Serviço Federal, a questão de retroceder com relação à cobrança do ponto eletrônico, a democracia nas universidades, enfim, tem algumas pautas que o governo cedeu, e isso significa alguns avanços para todo o conjunto da categoria. Certo. E, Rodrigo, eu acho que acho que a tarefa que, né, tem que ser colocada agora, né, é a questão de como construir um movimento contra o arcabouço fiscal, né? Isso está sendo debatido, está sendo conversado aí, né, no movimento? Então, Guilherme, na verdade, a gente sabia que essa seria uma greve muito difícil justamente por isso, né? Porque quando a gente, enquanto categoria de servidores públicos federais, entra em greve, né, e a gente entrou, de fato, nessa greve na esperança de ter uma greve unificada, a gente sabia que romper o teto de gastos já seria um desafio imenso. Porque para ter aumento, o processo que a gente está hoje, para ter nossas pautas, de fato, tidas como conquista, é preciso romper o teto de gastos. E essa não é uma luta qualquer, né? Quando a gente fala em romper o teto de gastos, a gente fala em uma queda de braço, onde a gente sairia vitorioso, né, contra o ruralismo, né, o agronegócio, os banqueiros, os grandes empresários da saúde, da educação, que é disso do que se trata, né, quando a gente fala em romper o teto de gastos. Né? O governo tem a política econômica dele para poder bancar a rolagem da dívida, né, pública, e para poder, obviamente, continuar financiando os grandes empresários do agronegócio. Né? O teto de gastos nada mais é do que isso. Você estabelecer limites, né, ao estado mínimo da classe trabalhadora e disponibilizar o conjunto do orçamento para quem tem poder nesse país. Então, na entrada dessa greve, a gente sabia que não seria uma luta fácil, uma queda de braço fácil, né? E seria bastante difícil se a gente conseguisse essa greve, uma greve forte, no conjunto do FUNASEF, né, do fórum que representa o conjunto dos servidores públicos federais, junto com o FUNACAT também, que são os servidores públicos de carreira típica. Né? Infelizmente, o governo soltou uma armadilha no início dessa greve, né? Inclusive a nossa federação, a FASUCA, caiu nessa armadilha, né? Que foi a assinatura daquele termo de compromisso, onde a gente receberia, né, o auxílio alimentação no valor de R$1.000, lembrando que a nossa pauta com relação aos auxílios é equiparação com as categorias, né, das carreiras típicas do Estado. O auxílio está em torno de R$1.500, R$1.600, auxílio saúde, auxílio creche, um valor de bem mais considerável, né, do que o nosso. E aí o governo ofereceu um reajuste até bastante significativo, a gente saiu de R$658 para R$1.000, mas em troca a gente teria que assinar um termo de compromisso, né? E o que dizia nesse termo de compromisso? Que a gente iria negociar o índice de reajuste nas mesas específicas das categorias. Isso quebra o processo de unidade, né, do conjunto dos trabalhadores. Né? Aquilo que a gente inicialmente
Quando começamos a reivindicação com o governo, fazíamos por meio do FONASEP, né, com o índice de aumento linear, e a pauta era a reposição da inflação, né, algumas categorias estavam reivindicando na época 34%, outras 22% por conta do acordo da última greve lá de 2015. Isso foi quebrado, né? A gente deixa de contar com esse fórum e a gente passa a negociar nas mesas específicas. Isso deixa a gente bastante vulnerável. Então, se enfrentar o teto de gastos, um conjunto de servidores públicos, seria um grande desafio, enfrentar o teto de gastos de forma isolada em cada categoria, certamente, após o balanço, isso é um elemento que a gente vai ter que avaliar, né, quanto que foi equivocada a nossa e de outras categorias também assinar esse termo de compromisso e jogar o processo de negociação para as mesas nas categorias, né? Que quebra a unidade. Hoje, por exemplo, a gente fala em unidade, a possibilidade de unidade de educação, mas não tem, de fato, unidade, que há uma solidariedade, né, uma tentativa de articulação com o ANS e com o SINASEF, mas unidade é quando a gente tem comando de greve unificado, quando a gente senta na mesa de forma unificada, né, com o governo, e aí sai também da greve de forma unificada. Então, a gente conseguiu avançar pouco, muito pouco, né, porque a perspectiva, quando a gente entrou nessa greve, era de não ter absolutamente nada. A gente conseguiu avançar com as nossas pautas específicas e conseguimos também avançar com a pauta da recomposição da receita das universidades. De forma muito tímida, mas conseguimos avançar. E, Rodrigo, a gente sabe que, né, boa parte aí da base da Fazubra, né, da base aí, um setor considerável, né, digamos assim, não vou falar todo mundo, mas um setor considerável, né, do funcionalismo público, né, deu o seu apoio nas eleições, né, do Lula em 2022, né, contudo, né, aí tem esse primeiro enfrentamento, né, você que está, né, presente aí na categoria, como que você vê aí a atual relação, né, da base aí dos servidores federais com o governo? Tá abalada? Não tá abalada, né? Como que tá essa relação? Então, Guilherme, a gente tem muitas avaliações dentro da nossa categoria, né? Os trabalhadores da educação certamente foram fundamentais para a eleição do Lula, né? E, embora a gente tenha posições diversas na avaliação, né? Alguns apostaram no Lula acreditando que o quadro dos investimentos, né, dos trabalhadores da educação fosse uma mudança significativa, né? O campo político do qual eu faço parte entrou nesse processo sem nenhuma ilusão, né? A gente tinha que vencer o fascismo, né? O crescimento do fascismo que estava representado no governo de Bolsonaro, porque com o governo Lula a gente teria a possibilidade democrática para poder tentar avançar com relação à superação do neoliberalismo, né? Que é disso que se trata agora. Ambos os governos têm políticas econômicas pautadas na política neoliberal, né? O que é isso, né? Os colegas talvez não tenham tanta a proximidade com o tempo, né? É justamente quando a gente fala que o Estado precisa diminuir, né, que o Estado mínimo e tudo mais, o Estado não pode interferir, e que na nossa avaliação a gente sabe que isso é uma balela, né? O Estado nunca foi mínimo, ele pode ser mínimo para uma ou outra classe. Nesse processo dos últimos anos, né, o Estado tem sido muito mais representativo para a classe do dono do capital do que para a classe trabalhadora. Então, para a gente do nosso campo, como eu digo, né, sobretudo os comunistas, né, a eleição do Lula era para que a gente pudesse ter um cenário democrático, né, mais favorável para a gente poder fazer um enfrentamento de uma forma, eu diria, menos pior em relação ao neoliberalismo. E é disso que se trata agora, né? Nesse momento, por exemplo, nessa greve, a gente sabe que cedeu, muito pouco cedeu. A nossa base certamente está muito descontente, né, com o governo, né? A gente acreditava, com todos os anúncios do governo, que seria um ano da educação, que pudesse ter investimento, porque por mais, inclusive com uma orientação liberal que esse governo possa ter, né, é possível ainda avançar em termos de investimentos e tudo mais. Veja bem, Guilherme, a Europa de Macron também tinha uma política social-democrata com viés neoliberal, né? Acontece que no Brasil, o PT fez o que a social-democracia na Europa demorou 20 anos para fazer, né, e diminuindo o Estado gradualmente, né, e tudo mais.
Infelizmente, o PT fez isso de uma forma extremamente acelerada, nesse período que ele esteve no poder, e agora também. Né? A diminuição, o que a gente está enfrentando hoje, que a gente, como você mesmo lembrou, né, que chama de teto do arcabouço fiscal, né, teto de gás, começou com o nome de PEC do fim do mundo. Né? É uma redução abrupta dos investimentos na universidade, no setor público, a ponto de hoje, por exemplo, literalmente, né, que é literal, as lajes, os tetos das universidades estão caindo nas nossas cabeças por falta de recursos para garantir a manutenção. Então, o corte e a política neoliberal que o PT tem levado tem sido de forma extremamente ortodoxa. Né? Embora a gente tenha a possibilidade, o governo recebeu a gente, diz que negocia, né? Dá uma migalha aqui, uma migalha ali, bem diferente do governo anterior. E, infelizmente, além de não investir, né, reduziu de forma bastante abrupta os gastos com a universidade, com o serviço público. A gente ficou 7 anos aí sem qualquer recomposição dos nossos salários, sequer recebia a gente também para poder conversar. Né? Na verdade, ignorava a gente o tempo inteiro e ainda construiu uma política ideológica contra o serviço público. Não é à toa que a história da Granada reverbera até agora, né, com a sociedade, né, como se a universidade é uma balbúrdia, os trabalhadores, né, são vagabundos, não gostam de trabalhar. Essa fase foi justamente por isso que os trabalhadores da educação investiram para superar isso, que os trabalhadores da educação votaram no Lula. Agora, a nossa tarefa é pressionar para que a política econômica também seja desmontada, seja desconstruída essa política econômica neoliberal, para que a gente possa ter investimento nas políticas sociais. Rodrigo, ainda na questão da relação, né, base e governo, né, existe, né, eu vejo que existe duas leituras erradas, né, e oportunistas em relação à greve, né, que não falo nem da pessoa que escreve, mas da pessoa que, né, alimenta isso, que a primeira visão é a visão, né, petista de muitos comentários que inclusive eu recebo, né, no mesa de debates, que mas por que que no governo anterior do Bolsonaro eles não fizeram greve? Eles só estão fazendo greve agora com o governo Lula. E a outra visão né, uma visão de extrema direita dizendo, tá vendo? Esse pessoal aí fez o L e agora tem que pagar o pato. Eu gostaria que você comentasse sobre essas duas visões. Primeiro, assim, vamos resgatar um pouquinho aí a história. Né? Certamente, o governo Bolsonaro foi um período bastante atípico, né? Mas vamos voltar em 2017, né? Pós-golpe, né? Temer, inclusive a possibilidade já da eleição do Bolsonaro, né? Nós fizemos a maior greve da história recente desse país, né? 2017, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é o estado onde eu trabalho, onde eu resido, a gente trancou a entrada do Rio de Janeiro, fechamos a ponte em Rio-Niterói, que é uma ponte importantíssima do fluxo de veículos no Rio, cancelamos voos, fizemos atos de rua, enfrentando a polícia, colocando a polícia para correr. Por exemplo, tive um ato que foi em frente à rodoviária aqui no Rio de Janeiro, e nós reagrupamos 4 vezes depois a famosa dispensação, né, dos movimentos com gás lacrimogêneo, gás de pimenta, né? Depois disso, ainda conseguimos colocar a polícia para correr. Isso foi dia 28 de abril de 2017. Em junho, nós puxamos outro ato. Infelizmente, a CUT, né, a nossa central sindical, a maior central sindical da América Latina, saiu desse ato para poder negociar com o Temer a questão do imposto sindical. Então, isso é um elemento bastante importante. A gente hoje, a classe trabalhadora hoje no Brasil, precisa de um processo de reorganização, de sua reorganização. Né? Não temos mais centrais sindicais, embora elas sejam bastante representativas e grandes, mas nós não temos central sindical, de fato, combativas no interesse da classe trabalhadora. Isso é um elemento bastante interessante. Tanto que, quando o governo Bolsonaro foi eleito, as centrais sindicais se acovardaram, ainda na tentativa de negociar, né, a questão do imposto sindical, e falaram que queriam conversar. O fato é que no governo Bolsonaro a gente sequer conversou. Para a gente poder iniciar uma greve, né, a gente precisa esgotar processos de negociação. A lei determina, inclusive, isso. Né? A gente tenta negociar com o governo,
e na impossibilidade, no esgotamento da negociação, né, da tentativa de negociação, a gente então começa a deflagrar o processo de greve. A gente sequer teve isso com o governo Bolsonaro, né? Então, avaliar a capacidade de mobilização numa greve que a gente sequer tinha iniciado a negociação seria já um elemento bastante ruim para iniciar uma greve. Um outro elemento é o fato que a gente teve pandemia durante o processo. A gente fez mobilização, fizemos atos, fomos inclusive para Brasília em alguns momentos e tal, mas isso não era uma dúvida qualquer, né? Eu lembro muitas vezes que a gente queria construir, muita gente, inclusive, vinha com um discurso inflamado, que a gente tem que mobilizar, mas quando a gente avaliava, né, que mobilizar significa agrupamentos de pessoas, né, e tudo mais, e isso significava colocar em risco a saúde e a vida das pessoas, para a gente não era uma decisão fácil, sim. No momento onde, por exemplo, os pais universitários, eu trabalho na escola universitária, a gente mal conseguia se comunicar dentro do trabalho, onde a sociedade, né, estava completamente acuada e assustada, né, seria muito difícil a gente conseguir qualquer tipo de mobilização e greve naquele processo. E, de fato, não dá, Guilherme, para a gente poder dizer assim, ó, a pandemia acabou no dia 20 de outubro de 2021, né? Não dá. A gente, durante algum tempo, ainda no governo Bolsonaro, viveu a sombra da pandemia, da epidemia, né, do Covid-19, e isso sempre foi um elemento bastante complicado. Então, a gente ficou muito tempo sem mobilizar, por conta de todo esse processo, e em 2022 a gente voltou a se organizar, né, que foi o último ano do governo Bolsonaro. Tanto que o aumento que foi concedido em 2023 foi fruto desse processo de mobilização e de organização. Todo mundo fala que foi, inclusive, o dinheiro que o Bolsonaro havia deixado no cofre. Não é verdade. Estava no orçamento, na Lua, mas não tinha destinação, né? O dinheiro estava lá, o orçamento estava lá, mas não tinha destinação. Foi a gente, enquanto movimento, que chamou o governo de transição naquele momento. Por isso, inclusive, teve que ser feita uma PEC da transição para garantir, inclusive, aumento de Bolsa Família, e aonde foi que a gente conseguiu negociar o aumento do nosso salário de 2023. Então, isso seria bem diferente. Eu gostaria muito que a gente pudesse ter lutado com o Bolsonaro, muito, porque, primeiro, que a gente teria bastante unidade na base, né? A base petista tem dificuldade de entender, né? Porque o governo é do PT, a gente, enquanto classe trabalhadora, sindicato, precisa ter autonomia na nossa luta. E isso não significa, de forma nenhuma, desgastar o governo com a possibilidade do retorno do fascismo. Pelo contrário, a gente só vai fazer o enfrentamento do fascismo, de fato, quando o governo abrir os cofres para a classe trabalhadora. Porque se enfrenta o fascismo com política econômica social, com investimento em políticas sociais. Né? Quanto maior a crise econômica da classe trabalhadora, maior o risco do fascismo crescer. A Europa está mostrando isso, né, o tempo inteiro. Se a gente não aprender, não ter lição, né, que os nossos vizinhos europeus estão tendo, e insistir, né, eu costumo dizer que o neoliberalismo é o balanço, é o berço que gesta o fascismo. Se a gente não destruí-lo, se a gente não destruir esse berço, ele cresce. Só se faz o enfrentamento do fascismo com investimento em políticas econômicas, políticas sociais, para a classe trabalhadora. Rodrigo, você toca numa questão bastante interessante, né, que está relacionada à questão da reorganização da classe trabalhadora. E por mais que o tema pode parecer meio distante à greve dos servidores, eu acho que tem tudo a ver, né? Para o PCB, né, e para a unidade classista, como que essa reorganização da classe trabalhadora começa, né? Como, né, fazer com que isso aconteça? Essa reorganização, Guilherme, precisa ser uma reorganização a partir das bases, né? Mas também não dá para fazer uma reorganização a partir das bases, onde os dirigentes sindicais, né, travam essas bases o tempo inteiro. Vamos pensar aqui como é que foi a nossa reorganização na década de 80, né, com a criação da CUT, por exemplo. E eu sou do partido que, naquele momento, tinha hegemonia, né? Ou antes daquele momento, ou até aquele momento, tinha hegemonia na organização da classe trabalhadora, e que pode ter cometido equívoco, né? A questão da criação dos novos movimentos sociais, das novas centrais sindicais,
sindicais, do novo sindicalismo, vem de uma carência que não, de organização da classe trabalhadora, né, e de uma latência nas bases, na qual foi possível reorganizar a classe. Né? Não vou aqui fazer o debate para que lado que essa viés político que a classe foi organizada, embora a gente tenha muita divergência, né? E a história já comprovou isso, né? Está aí a CUT hoje com muitas dificuldades de fato, fazer uma política de autonomia, de enfrentamento, de fortalecimento da classe e das bases trabalhadoras, mas todo o processo de reorganização precisa ser das bases. Né? Agora, é muito difícil a gente reorganizar as bases, né? Quando os dirigentes sindicais têm uma perspectiva bastante limitada e bastante ainda populista, né? Onde as decisões saem de cima para baixo, onde não tem processo de formação, e processo de formação mesmo, com didática e tudo mais, da classe trabalhadora, onde a gente não tenha processos de luta e resistência iguais, mantém esse processo de luta e resistência, né, para a base, né, historicamente. A gente, por exemplo, agora fez uma greve, né, no laje de 7 anos sem greve. Isso, para o conjunto de servidores federais, é de um avanço, né, bastante significativo. E quando a gente, no momento de reta final, por exemplo, vê direções com poucas ou orientações não tão claras assim, a gente vê o quanto que é importante, na verdade, a gente ter direções combativas, um processo de unidade, né, representações. Por exemplo, na educação, Guilherme, quando a gente fala de reorganização da classe trabalhadora, a gente fala de ter um espaço, de fato, unificado da educação. A lei dos sindicatos, né, que garante a unicidade, inclusive nem isso ela garante. Né? Se tivesse, a gente, nas universidades, por exemplo, só teria universidade um sindicato por município, que representaria tanto os trabalhadores, técnico-administrativo, quanto os docentes. Né? Porque a gente está falando aí de sindicato do ramo da educação de universidade. Né? Infelizmente, a gente tem, cada universidade, no mínimo, 2 sindicatos, um que representa os técnicos, um que representa os docentes. Para você ter ideia, antes dessa greve, todos os processos, todas as plenárias da FASUBRA, que é a federação que representa o Sindicato dos Tais, né, nacionalmente, pelo menos nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, né, eu posso garantir para você que em todas as plenárias que antecederam uma greve, a decisão da plenária era: a gente só pode entrar em greve, no mínimo, unificado com o setor da educação, ou seja, com o ANDES e com o SINASEB. Bem, se essa é uma decisão que corriqueira ao longo da história, não faz absolutamente mais sentido a gente ter uma federação de técnicos que representa os técnicos da universidade, um sindicato nacional que representa os técnicos docentes nos institutos, né, no Colégio Pedro II e tudo mais, e o outro sindicato nacional que representa os docentes. Né? Se a luta sindical nacional nos últimos anos aponta que pelo menos a gente tenha que ter uma unidade, a gente também precisa construir um instrumento que unifique os trabalhadores da educação federal. Né? Então, isso é só um exemplo, um pequeno exemplo de como que a nossa organização sindical, a nossa, né, estrutura sindical hoje, ela não corresponde, na verdade, à realidade e à necessidade da nossa organização. Se a gente for passar essa análise, então, para as centrais sindicais, né, deveriam, né, nesse processo, por exemplo, a gente não teve representação de central sindical. A FASUBRA, desde 2009, se desfiliou da CUT, e desde então a gente não tem uma representação sindical. Os coletivos internos têm as suas preferências por suas centrais sindicais, mas a federação não tem uma central sindical. O ANDES, né, que já tinha saído da CUT, depois filiou a CSP com Lutz, e agora se desfiliou da CSP com Lutz, também não tem central sindical. Então, como que a gente pode pensar sindicatos nacionais, federações, né, que não têm representação por meio de uma central sindical? Como que a gente articula a luta dessa forma? Então, é um movimento que tem duas mãos, né? Uma que começa pela base, a análise, a avaliação da base, né, que precisa avançar em relação à sua necessidade real, né, do dia a dia, do seu cotidiano, do seu dia de trabalho, do seu local de trabalho, do seu salário, né? E essa construção que precisa ganhar instrumentos de organização, e a outra dos dirigentes sindicais, que precisam fazer uma autocrítica, né? Porque, infelizmente, nos últimos anos que a gente vê são várias tentativas de autoconstrução de seus coletivos, de tentar ganhar hegemonia, mas não pensar uma luta de uma forma mais ampla, como, por exemplo, né, a gente estava conversando aqui, como que rompe o teto de gás? Não se rompe o teto de gás
É muito difícil romper teto de gastos com uma organização estrutural, né, dos trabalhadores da educação. É muito difícil romper o teto de gastos com uma estrutura sindical dos trabalhadores do Serviço Público Federal. É impossível romper o teto de gastos, de fato, acabar com esse arcabouço fiscal, romper o teto de gastos, sem que a gente tenha centrais sindicais fortes nesse país, inclusive articule, né, trabalhadores do setor privado, né, que são esses trabalhadores do setor privado, que são representados por outros sindicatos, pela CUT, por exemplo, têm seus filhos na universidade, né, que são atendidos nas unidades de saúde, que são atendidos, né, pela política de assistência social, ou seja, são esses servidores, independente do tipo de vínculo, se ele é servidor público ou do setor privado, se ele é do setor público, né, estatutário ou precarizado, são todos os trabalhadores que dependem da política de educação, da política de saúde, da política de assistência, de uma previdência social, né, que tem sido contra-reformado o tempo inteiro. Então, se a gente não tiver hoje uma séria, bastante aprofundada, processo de reorganização da classe trabalhadora, é muito difícil a gente fazer os enfrentamentos necessários no cenário atual. E, Rodrigo, como que o PCB e a unidade classista viu as últimas declarações do Lula pedindo aí para acabar, né, com a greve? Foi uma declaração bastante infeliz, vinda de um ex-sindicalista, então, né, mostra o quanto que o governo, de uma forma geral, estava preocupado, né, e precisava acabar com essa greve, né, para poder ter tranquilidade. A gente viu na semana passada entrevista, por exemplo, com o presidente da confederação lá do agronegócio, né, que não queria conversar com o Lula, né. Então, o governo precisa dialogar o tempo inteiro com esses setores, né. É disso que se trata o teto de gastos. Não pode dar nada para os trabalhadores e a gente precisa de recursos para poder continuar garantindo a nossa taxa de lucro. Foi uma fala bastante feliz. A gente teve a nossa conferência política aí no penúltimo final de semana. A gente reafirmou o nosso processo de autonomia em relação ao governo federal, né, ao governo Lula, porque sindicato, organização partidária precisa ter autonomia de gestão para poder fazer o enfrentamento, de fato, representar a classe trabalhadora da forma como precisa ser feito. Mas a gente não tem nenhuma ilusão, Guilherme, com relação a esse governo, né? Como eu te falei, a gente apostou, a gente só votou, a gente teve candidato próprio, e é disso que se trata em termos de eleição, né? Construir uma alternativa unificada da esquerda. A gente sabe que é um processo bastante difícil, mas a eleição do Lula foi para a gente poder vencer o fascismo, né? A gente sabia que a política neoliberal não seria muito diferente, a gente sempre acredita que pode ser um pouquinho melhor, mas não tem caminho que não seja por meio da luta, né? Da autonomia da classe trabalhadora, dos instrumentos da classe trabalhadora, e é nessa linha que o PCB hoje se coloca, né? A autonomia ao governo, organizando a classe trabalhadora pela base, construindo resistência e uma política de fato para enfrentamento para a classe trabalhadora. E, Rodrigo, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, né? Recentemente, o deputado de extrema-direita, né, o Nicolas Ferreira, né, da Comissão de Educação, soltou um Twitter, né, dizendo que, né, entre aspas, né, entre muitas aspas, porque a gente sabe, né, a hipocrisia que é, né, dizendo que quer tentar buscar algum tipo de negociação, conversar com servidores federais, né, que estão em greve. Como que você viu esse Twitter, né, do Nicolas Ferreira, né, o que está por trás disso, né, porque faz um movimento totalmente oposto, né, que inclusive vocês estão fazendo, né, não participou aí de nenhuma comissão de negociação, não participou de nenhuma atividade, né, dos servidores em greve aí do Fazubra. Como que você viu essa atitude? É um menino perigoso, né, Guilherme? E a gente sabe que a direita tem se organizado e tem plantado semente, né, inclusive dentro do serviço público, né? A gente tem bolsonaristas, por exemplo, que participaram das caravanas, foram para Brasília, né? Certamente o maior objetivo deles era gritar contra o Lula,
inclusive, do que gritar por políticas de investimento para a universidade. E é isso, né? Qualquer movimentação da direita tem algum tipo de repercussão. E é isso que eles querem ganhar repercussão, querem ganhar adeptos, né? A questão da religião, infelizmente, hoje é algo que é muito forte, né? As pessoas normalmente são servidores públicos, trabalhadores, se dizem direito em relação aos valores e ao costume, né? Sequer conhece a diferença e a origem, né, da esquerda e da direita. Então, as pessoas têm valores e costumes conservadores, se colocam como direita, né? Não é assim que, na verdade, inclusive, o conceito inicial surgiu. E é justamente nesse sentido que tanto o Nicolas quanto o outro menino também do MBL, né? Então, felizmente, né? Pessoas não banquistas dentro do serviço público tentam crescer lá dentro também. Normalmente, quando eles tentam entrar, né, tem sido colocado para fora, assim como o Glauber colocou, né? Eu estava presente lá do Congresso, né? A pontapés, a gritos, né? São expulsos, né? Porque, infelizmente, esses meninos, né, esses cidadãos, são elementos que são inimigos, na verdade, do serviço público. Então, o interesse deles não é de articular com a educação, não é de pensar em políticas para a educação, não na nossa perspectiva, né? São privatistas, né? A gente tem no Brasil o maior grupo de educação mundial, né? Tem um mercado bastante interessante, tanto na educação quanto na saúde. Então, o que esse povo quer, na verdade, é plantar semente para poder crescer dentro do serviço público. Mas aqui eles não se criam, né? Do que depender dos trabalhadores, do movimento organizado, dentro do setor público eles não se criam. Mas a gente precisa ter cuidado, porque tem, infelizmente, colegas que se colocam na posição da direita, de forma bastante equivocada, sem conhecimento, mas que a gente precisa que a gente, ao longo do tempo, vai tentando, de forma bastante didática, construir, né, algumas posições e mostrar para eles como que, de fato, a classe trabalhadora, os trabalhadores precisam se posicionar diante desses elementos. É preciso ser conservador em relação aos costumes e ser de esquerda também, né? Porque o mais determinante para a gente é a questão material e a política econômica nesse processo, né? É preciso ser conservador, ter valores conservadores e fazer um enfrentamento à política neoliberal. Não há nenhuma contradição nisso. Agora, se colocar como direito, simplesmente pelos valores, e ignorar a política neoliberal, não ter formação de fato para poder fazer essa avaliação, é algo também que os trabalhadores e os sindicatos precisam avançar. Não dá para a gente poder permitir que nossos colegas de trabalho reivindiquem a direita pelas suas pautas conservadoras, sem que a gente faça um grande, forte processo de formação, como que isso repercute na política, como que é a repercussão da política econômica, né, em relação e as diferenças da política econômica que a classe trabalhadora e que a esquerda defende em relação à direita, e como que são diferentes também essa interlocução entre as pautas dos valores e costumes e a pauta econômica, né, da política econômica. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Rodrigo Ribeiro. Gostei aqui do nosso papo, né? Dizer que o Mesa de Debates vai estar acompanhando aí, né, os desdobramentos aí da greve aí dos servidores federais, né? E vamos continuar conversando aí com os diferentes setores do movimento. E passo a bola aí para o Rodrigo fazer suas considerações finais. Primeiro, te agradecer, Guilherme, pelo convite. É importante que mais jovens, né, comunicadores sociais estejam sensibilizados para a pauta do serviço público. Então, ter esse espaço para a gente poder dialogar, né, com o maior número possível de trabalhadores é importante. Então, mais uma vez, agradeço a participação. Dizer que, embora a gente já tenha avaliação que a nossa greve esteja na reta final, a luta não vai parar, né? O fim da greve não significa que a gente vai ter orçamento para a universidade, por exemplo, a gente não vai ter, e a gente vai continuar brigando, lutando para que mais orçamento entre na universidade, seja para a questão de investimento, né, na infraestrutura, seja para a garantia da manutenção e da permanência dos estudantes, né, que são os sujeitos principais da universidade, que hoje, infelizmente, sofrem bastante com a falta de investimento, seja por conta da luta
em defesa dos trabalhadores, da precarização do trabalho, contra a precarização dos trabalhos no setor público. Enfim, a nossa luta vai continuar com greve ou sem greve. A gente agora está fechando um ciclo, mas a nossa luta vai continuar. E o que a gente aprendeu com essa greve, o maior resultado dessa greve, foi a nossa capacidade, a garantia e a manutenção da nossa capacidade de resistência. A nossa greve mostrou que a gente ainda consegue fazer luta e luta de resistência com bastante organização e mobilização. Então é isso, Guilherme, mais uma vez. Muito obrigado, meu camarada. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Rodrigo e também agradecendo a você que estiver nos assistindo. E para você que chegou aqui até o final desta entrevista, né, peço que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Nós do canal estamos aí com uma faixa aí, uma média de 9.460 inscritos e queremos, né, o mais cedo possível, né, se isso for, né, possível, né, como o próprio nome diz, chegar na marca aí de 10 mil inscritos, né, para a gente poder, né, conseguir furar essa bolha que a internet, né, impõe para as mídias independentes, para as mídias aí de esquerda, para as mídias aí que trazem a pauta, né, da classe trabalhadora. Então, a sua inscrição, né, é fundamental, assim como você deixar aí, né, o seu like, seu comentário, concorda com o Rodrigo, não concorda com o Rodrigo, o que você acha aí da greve dos servidores federais, né? E quem puder, além disso, né, segue a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, também nós estamos no TikTok, Instagram e recentemente, né, não tão recentemente assim, entramos no Quai, né, um aplicativo aí que, para quem não sabe, é bem parecido com o TikTok. E para a gente finalizar aqui, né, o Pix do Mesa de Debates, 385-007-028-00 CPF, né? Nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado, nem do capital privado, e nem queremos. Então, para a gente continuar trazendo aí a pauta, né, das greves, da luta da classe trabalhadora, ajude a gente aí, né, com os trocados para a gente conseguir, né, fazer com que essa mídia se expanda, né? Então, por hoje é só, pessoal. Até mais e fui.